Imagine estar em uma pequena cidade no coração da Amazônia, rodeado por uma natureza exuberante e ao mesmo tempo misteriosa. Durante a noite, algo quebra o silêncio. Luzes estranhas, brilhantes e silenciosas flutuam no céu, movendo-se de forma que nenhum avião ou helicóptero poderia. O medo começa a tomar conta dos moradores e logo eles descobrem que não estão apenas observando essas luzes, mas também sendo observados por elas. Em 1977, a tranquilidade da cidade de Colares foi interrompida por fenômenos inexplicáveis. O que começou com um simples avistamento de luzes no céu logo se transformou em uma das investigações militares mais enigmáticas da história do Brasil. Prepare-se para conhecer a famosa Operação Prato. Colares era e ainda é uma cidade pequena, isolada. Em 1977, sua população não chegava nem a 5.000 habitantes. Sem acesso à televisão ou à rádio em boa parte das casas, o contato com o mundo exterior era limitado. Mas naquela época, os moradores tinham uma coisa em comum: o medo. O medo de sair de casa à noite por conta de algo que ninguém conseguia compreender. Relatos de luzes que pairavam por cima das casas e pelos campos começaram a se multiplicar rapidamente pela cidade. Porém, não era somente isso. As luzes pareciam ter um objetivo em comum. Muitas vezes, feixes de luzes eram disparados contra as pessoas que relatavam sentir tontura, fraqueza e encontravam várias marcas pelos seus corpos. Esses feixes eram conhecidos localmente como chupa-chupa, e logo a população começou a exigir respostas. Foi então que a Força Aérea foi chamada para investigar, e assim nasceu a Operação Prato. Liderada pelo capitão Irangê Holanda, a Operação Prato foi oficialmente criada para investigar esses fenômenos. O capitão e sua equipe chegaram a Colares com equipamentos como câmeras, gravadores e vários outros equipamentos militares, com o objetivo de documentar e investigar o que estava acontecendo. Porém, logo eles perceberam que o que eles estavam enfrentando não era algo tão simples. Ao longo de 4 meses, os militares documentaram centenas de casos. Holanda registrou mais de 500 fotos e gravou horas de filmagens, algumas das quais nunca foram liberadas para o público. O que mais chocou a equipe é que ao longo do tempo, eles também passaram a ser alvo das luzes. Imagine a cena: você é um militar treinado para manter a calma em qualquer situação, porém se vê diante de uma coisa que desafia totalmente a sua formação militar. Foi justamente isso que os homens de Holanda enfrentaram em Colares. Mas afinal, o que eram essas luzes? Algumas teorias surgiram ao longo dos anos. Seriam OVNIs ou naves extraterrestres? Ou poderiam ser apenas fenômenos naturais desconhecidos? Alguns estudiosos do caso dizem que pode ser algum fenômeno geofísico, como a ionização da atmosfera ou descargas elétricas no meio da floresta. Porém, isso explicaria os ataques e até mesmo as marcas deixadas nos corpos? Além disso, surgiram outras teorias ainda mais perturbadoras. Será que a Força Aérea sabia mais do que revelou? Algumas fontes sugerem que a Operação Prato poderia estar relacionada a experimentos secretos, talvez até envolvimento de tecnologia desconhecida, como contato direto com extraterrestres. As luzes seriam a manifestação de algo muito mais complexo do que poderíamos imaginar. O capitão Holanda, anos depois, em entrevista, revelou que as luzes poderiam ser de origem não terrestre. Ele chegou a mencionar que chegou a ter encontros próximos com os objetos voadores e mencionou que sentia estar sendo observado por algo inteligente. Mas em dezembro de 1977, a operação foi encerrada de forma abrupta. A Força Aérea nunca deu uma explicação clara do porquê ter encerrado a operação. Os documentos foram arquivados e o caso permaneceu esquecido por anos, até ser redescoberto por um pesquisador de ufologia. A pergunta que fica é: por que interromper
interromper uma operação militar em meio a tantos relatos e evidências? O que eles descobriram que nós não sabemos? O Capitão Holanda permaneceu em silêncio por muitos anos, mas em 1977, durante uma entrevista, ele acabou trazendo segredos perturbadores da Operação Prato. Segundo ele, a verdade era muito mais assustadora do que se pensava. Pouco tempo depois dessa entrevista, ele acabou sendo encontrado morto em circunstâncias um tanto quanto suspeitas. Parte dos documentos da Operação Prato acabou sendo liberada em 2004, porém muita coisa permanece em sigilo. O que será que ainda está escondido nos arquivos militares? O mistério da Operação Prato permanece sem solução até hoje. O que teria acontecido na pequena cidade de Colares? Foram avistamentos legítimos de OVNIs ou algum fenômeno geofísico desconhecido? Será que nunca saberemos a verdade completa? O que podemos dizer é que os eventos que ocorreram em 1977 desafiam a realidade sobre o que ainda está à espreita e o que ainda pode ser descoberto. A verdade está lá fora. Talvez algum dia as peças do quebra-cabeça se encaixem e podemos solucionar esse mistério. Até lá, as luzes continuam a iluminar o nosso imaginário e o céu da Amazônia. Bom pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo envolvendo mistério sobrenatural, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos aqui do canal. Dito isso, até o próximo vídeo.